hoje nós vamos ter o grande prazer, a grande alegria de receber Andréa Caprara, que mais do que um professor, um pesquisador da área de saúde coletiva, é um grande amigo do ISC e de cada um de nós em particular. Ele tem uma história aqui no ISC, né, desde a década de 90, e olha só, ele foi da banca, quando eu me candidatei ao doutorado, ele era da banca. E foi ele, inclusive, que examinou o meu projeto de doutorado. Então, eu não é porque ele me aprovou, claro, né? Mas eu tenho uma história com ele. E depois disso, não sei se a Andréa se lembra, nós fomos fazer, eu e Conceição, um artigo sobre o espaço e a epidemiologia, e ele nos ajudou muito, né? Não só com as discussões, mas também nos emprestando alguns livros que nós não dispunhamos e que ele dispunha, nos ajudou muito. E esse artigo, né, depois foi publicado, e nós, na época, eu nem me lembro, botar um agradecimento, porque as discussões com a Andréa eram, assim, muito produtivas. Eu não vou apresentar a Andréa, além disso, né, porque Peleni, que teve, né, a grande iniciativa de convidá-lo, então eu vou passar e ela que vai coordenar a reunião. Muito obrigada, viu, Andréa? Como sempre, muito bem-vinda. Obrigada, Glória. Bom, como Glória já disse, o André tem uma história com o ISC e especificamente com muitos de nós. Ele iniciou a sua jornada no Brasil por Salvador, pelo Instituto de Saúde Coletiva, e colaborando num momento muito importante de fundação, na verdade, do próprio Instituto, que foi a parceria, o convênio com a Secretaria Estadual de Saúde. Carmen participou dessa jornada, Jair, aliás, todos nós, foi algo que, assim, todo mundo que fazia parte do ISC naquela ocasião esteve envolvido na construção do famoso plano 1995-1999, o Plano Estadual de Saúde. E a gente integrou a equipe que participou na construção desse plano. E nessa ocasião, o André, junto com a professora Maria Salete Bessa Jorge, eu sempre fico confusa sobre o sobrenome da Salete, ele está coordenando um projeto por parte do doutorado de associação múltipla, que envolve, quer dizer, não coordenando o doutorado, mas coordenando um projeto que é denominado Casadinho, que na verdade é um projeto que a CAPES financia, que visa potencializar o desenvolvimento de programas, né, de pós-graduação em consolidação a partir da associação, da parceria com o programa consolidado. Então, o ISC, especificamente através do programa que eu coordeno, que é o FASA, Comunidade, Família e Saúde. Além disso, nós temos o ISC, na verdade, tem 2 programas casadinhos nesse momento, um coordenado pela professora Mônica Nunes, outro coordenado por mim, da parte do ISC, e da parte do Ceará, todos 2 com o Ceará, o CAPES aprovou os 2, sendo que um fruto dessa articulação entre o FASA e esse doutorado de associação ampla, que envolve 3 instituições, a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Federal do Ceará e a Unifor, né? E no outro lado, o programa que Mônica está à frente, na parceria, é o programa de saúde coletiva da Unifor. Então, na verdade, simultaneamente, nós estamos tendo essa grande oportunidade de ter 2 projetos em parceria com o Estado do Ceará, com esses múltiplos programas, e nessa ocasião nós estamos recebendo, como parte das estratégias do Casadinho, consta o desenvolvimento de atividades de pesquisa e de cooperação, o intercâmbio de alunos e de professores. Nesse momento temos 3 alunos da Universidade Estadual do Ceará, ou não, 2 da Universidade Estadual do Ceará, mestrandas, e uma do mestrado da Unifor, né, que estarão aqui por cerca de um mês. O André Caprara está conosco desde segunda-feira. Muitos de vocês já participaram da sessão científica da quarta, e hoje ele nos brinda participando da nossa sessão regular de seminário de pesquisa. A gente conversou um pouco sobre a questão dos temas, ele distribuiu o foco. Na quarta-feira ele falou sobre metodologia de pesquisa, trazendo por um lado as mudanças que vêm se processando no âmbito
da pesquisa etnográfica, mas também trazendo outras perspectivas. Acho que há um projeto que a Glória deve conhecer mais de perto, que é baseado na metodologia do EcoSaúde, uma perspectiva que integra epidemiologia, ciências sociais de saúde e outros aportes. E hoje ele vai focalizar esse tema a partir da leitura de Foucault, né? O André é antropólogo, embora seja italiano, eu acho que hoje ele é quase tão italiano quanto brasileiro, né? Porque ele acabou adotando o Brasil. E eu acho que a gente vai ter um grande prazer, porque o André, além de ter uma produção muito ampla, traz na sua trajetória parcerias importantes dentro de um conjunto de universidades brasileiras, mas com o Canadá, com a Itália, com os Estados Unidos, enfim. Ele vem estabelecendo aquilo que a gente tem se preocupado, que é a tal internacionalização, faz muito parte desse perfil, e acho que a gente vai poder, de fato, desfrutar, né, das suas incursões no debate em torno deste tema. Obrigada, seja bem-vindo e fique à vontade. Muitíssimo obrigado, professora Leni Andrade, professora Glória, professor Jair Nilsson, o professor Carmen e Solange. É realmente uma emoção para mim estar aqui com vocês de novo, depois de alguns anos de trabalho. E nesse contexto eu queria já entrar um pouco no tema, no conteúdo dessa apresentação, que na verdade nos toca nos últimos, eu diria, 5, 6 anos. Praticamente nós decidimos na Universidade Estadual do Ceará, todos os anos, de reler, junto aos alunos de doutorado, o texto Hermenêutica do Sujeito de Michel Foucault. A gente começa em agosto, de uma parte à distância, parte presencial, e terminamos em dezembro, lendo capítulo por capítulo, que é um exercício difícil, que implica um trabalho pessoal, inclusive, de leitura, de reflexão, de organização, de discussão entre os alunos. E realmente Foucault ainda hoje desafia de maneira profunda o trabalho de todos nós. Realmente eu vou tentar, na maneira do possível, tentar com vocês hoje de refletir sobre alguns dos conceitos que eu considero importante ainda hoje para a nossa profissão. E não somente vocês vão ver para a profissão dos médicos em relação com os pacientes, mas também dos pesquisadores, a ética no processo de pesquisa, por exemplo, que Foucault enfatiza, a humanização do serviço de saúde, uma série de questões que eu acho que ainda são presentes no nosso dia a dia. Então eu queria começar retomando alguns dos conceitos que Foucault, digamos, trabalhou durante o curso de 1982 no Collège de France, Hermenêutica do Sujeito, em particular os conceitos de epimeleia e auto, esse grego, o cuidado de si, de parresia, a ética da palavra e da escuta. E na segunda parte vou tentar mostrar como essas reflexões podem nos ajudar a compreender nossa prática cotidiana, como estava dizendo, relação médico-paciente, humanização do serviço de saúde, ética nos processos de pesquisa. Então, vamos começar. Em 1982, Foucault desenvolve esse curso Hermenêutica do Sujeito no Collège de France. Foi transcrito sucessivamente um volume homônimo e que aborda uma série de práticas importantes ligadas a esses conceitos de cuidado de si, traduzido em latim, depois em cuidado sui. Como era esse curso? É um curso, não era um curso tradicional como os nossos.
praticamente a sala era repleta de participantes que não necessariamente estavam inscritos a curso, eram pessoas que estavam interessadas no tema. Então, era uma participação muito grande, ampla, sala repleta. E é interessante o que escreve um jornalista do Nouvel Observateur. Ele diz, no texto é muito bonito, todo o texto, mas não dá tempo agora para ler. Ele diz, quando Foucault entra na arena, tira o paletó, acende uma lâmpada e arranca a 100 por hora. Então, imagino uma situação como essa, porque efetivamente, se vocês vão rever no texto, hora por hora, praticamente são quase 20 páginas de texto por hora. Denso. Por quê? Porque ele praticamente tinha esse discurso muito vivaz, muito melhor do que eu. É difícil seguir esse processo, mas era todo preparado e transcrito minuciosamente. Ele praticamente, isso são páginas, ele tinha páginas e páginas de texto que ele utilizava em sala de aula. Maintenant, je voudrais dégager maintenant de cet exemple. Já tinha parte realmente do texto que ele ia pronunciar. Mas o que é interessante é que na sala de aula tinha um historiador da psiquiatria, Lagrange, que tinha um magnetófono, porque em 1922 não tinha gravador, etc. E gravava todas essas aulas. O que é interessante é que Foucault, estamos praticamente 2-3 anos antes da morte dele, pediu a Lagrange parte desses textos escritos, porque ele mesmo não tinha esse material. Então foi reutilizado todo esse material de transcrições para depois produzir os últimos 3 volumes, que são Hermenêutica do Sujeito, depois tem a Coragem da Verdade, que é o último, e o Governo de Si. E todos eles são centrados sobre esse conceito de parresia, que a gente vai ver porque é tão importante, e aí eu considero tão importante ainda na nossa realidade. Mas vamos entrar um pouco no texto. Hermenêutica do Sujeito. Então, nesse texto ele trabalha sobre esse conceito de pimeleia e auto, traduzido, como dizia em latim, cuidado sui. O que nos interessa do ponto de vista, digamos, desse filósofo, primeiro, na antiguidade, estamos falando do 400 a.C., para cuidar dos outros era necessário cuidar de si. Esse é um ponto fundamental, principalmente no trabalho, na obra de Sócrates, e que foi transcrita por Platão. E Foucault trabalhou muito com esse texto. Esse texto de Platão se chama Alcibíade primeiro, Alcibíade segundo. É a partir da análise da obra de Alcibíades. Essa é uma escultura que está nos museus capitolinos de Roma, da prefeitura de Roma. E quem era esse Alcibíades? Era um jovem de família ilustre, discípulo de Sócrates, que tinha que se transformar em um dirigente da democracia. Então, tinha que tomar um papel político importante na vida de Atene. Mas ele vivia assim, uma vida livre, sem compromisso, libertinas. E Sócrates, que inclusive estava apaixonado por ele, porque estamos na época grega, então estamos vendo nessa imagem um Sócrates que traz Dioniso, na Alcibíades de algumas mulheres, etc., e enfatiza a necessidade e a importância para preparar, se na vida política era necessário preparar a própria personalidade através de uma mudança, de um cambio, de um trabalho interior de cuidado de si. O que é interessante é que Sócrates coloca sempre esse fato que para cuidar dos outros é necessário cuidar de si.
Mas o discurso é interessante porque não é somente para os jovens, como nesse caso Alcibiades, mas é também para os adultos, ou pelo menos em todas as fases da nossa vida. Eu acho, estamos discutindo antes, que realmente, por exemplo, pensamos os políticos de hoje, não é? Os políticos de hoje, a ética que existe entre os políticos de hoje realmente desapareceu completamente, eu digo, não? Dentro de uma lógica puramente de ganância, de lucro. Quer dizer, esse fato que um dirigente, uma pessoa que joga um papel político, tenha que ter uma ética própria, uma transformação do ser para cuidar de uma vida pública, é um elemento fundante, eu acho, no crescimento de uma pessoa, que contrasta muito, mas não quero fazer essas comparações porque seria errado de um ponto de vista histórico. Quero dizer somente que de um ponto, retornamos à vida grega e romana, é que esse conceito de cuidar de si para cuidar dos outros foi um tema importante também nos séculos sucessivos. Sócrates estava no 400 a.C., já estamos no primeiro século, segundo século da vida romana, e já aqui também era fundante no crescimento das pessoas trabalhar sobre esse conceito. E esse conceito, prima, é alto, de cuidado de si, foi muito mais além. Então, começou no quinto século a.C. e foi até o quarto, quinto século depois de Cristo. Então, são 1000 anos. E foi importantíssimo no crescimento das pessoas ao longo da filosofia grega, helenística, romana, até a espiritualidade cristã. E aqui chega um ponto importante da obra de Foucault, porque ele ia sempre encontrar ponto de ruptura. A diferença dos historiadores, ele procurava ver onde é que se mudança. E se interroga Foucault, mas por que na história ocidental essa importância que tinha o cuidado de si desapareceu completamente para dar origem a um outro conceito importante, que é o conhece a ti mesmo, o conhecimento. E aqui aparece a grande tema, digamos, desse curso, que é o material que ele estava trabalhando, que ele afirma, ele diz que um dos motivos, provavelmente o mais importante, foi que o pensamento cartesiano requalificou o conhece a ti mesmo, o conhecimento, desqualificando completamente o cuidado de si, para cuidar dos outros. Essa dimensão ética desapareceu para entrar dentro só de uma dimensão cognitiva, lógica. Mas quais eram as características do cuidado de si? Primeiro, esse conceito de paresia, que dá um pouco o título a esta conferência. Esse foi o trabalho de um filósofo epicurista, Filodemo, romano, que viveu em Roma pouco antes de Cristo, e escreveu um texto, do qual se conhece o fragmento, que é Paresia, que Foucault traduz como ética da palavra. Ética da palavra. A paresia é a abertura do coração, a necessidade entre pares, entre colegas, entre professores, entre médicos hospitalares, de nada esconder um ao outro, de pensar e falar francamente, assim como com os pacientes, ter uma atitude, uma relação franca na fala com os pacientes. Para os epicuristas, foi esse conceito, junto à amizade, uma das condições, um dos princípios éticos da direção. Qualquer pessoa que assume um cargo dirigente, diretivo naquela época, tinha que manter essa, digamos, atitude ética do franco falar. Então, essa paresia se coloca, de uma certa maneira, em oposição à hipocrisia, à lisonja, e realmente se desenvolve algo novo de relação com o outro. Este foi traduzido também como franqueza
franqueza, um princípio de comportamento verbal que devemos ter como outros na prática da direção da consciência. Eu acho um tema importante. Imagina que depois Foucault, sobre esse conceito, trabalhou no curso sucessivo e no último curso que ele deu antes de morrer. Então, foi realmente um conceito sobre o qual ele trabalhou durante 3 anos. E, infelizmente, hoje temos só os livros dos cursos do Collège de France, mas não muito outra reflexão, inclusive porque foi traduzido, inclusive em português há pouco tempo. Então, encontramos essa discussão. Aqui tem uma imagem de Cassandra, a franqueza na fala, como princípio de comportamento verbal, enfatizando para, como outro, temos que manter uma direção de consciência franca, livre, aberta. A paresia era importante na relação médico-paciente, entre mestre e discípulo, por exemplo, em salas, no espaço de formação, e entre pares. Então, são esses três momentos importantes: relação médico-paciente, entre alunos e professores e entre pares. Encontramos esse conceito também com Galeno. Galeno era um médico romano, na verdade nasceu na Sicília, de origem grega, depois pediu a própria origem romana, estudou muito anatomia. Os estudos dele sobre o coração, artérias, as venas, foram importantes até Harvey. E ele também, Galeno, colocou várias vezes esse conceito de paresia. Ele dizia: não se trata de um técnico da alma. Esse é um trecho de Foucault. O que se requer de quem deve dirigir são algumas qualidades morais. Primeiro, a franqueza, parecia, o exercício do franco falar. Um segundo aspecto, aliás, um terceiro aspecto importante, depois do cuidado de si e da paresia, é a escuta. A importância que a escuta teve na antiguidade. Plutarco é um filósofo romano que escreveu um texto que se chama De Audiendo, Tratado da Escuta. Ele dizia: podemos recusar o olhar, podemos recusar a degustar, mas não podemos não ouvir. Agora, sim, aparentemente é digamos, um elemento passivo, mas ao mesmo tempo é capaz de enfeitiçar a alma. Dizia: a escuta enfeitiça a alma, exatamente como aconteceu com Ulisses na Odisseia, no conto das sereias. E enquanto os outros sentidos, o gosto, o toque, a escuta, nos levam na direção dos prazeres, a escuta nos leva na direção do logos, da racionalidade, do raciocínio. Mas é difícil a escuta, porque é um pouco o exercício que vocês estão fazendo agora. É um exercício difícil porque é preciso de uma técnica, de uma arte, de uma experiência. Para escutar não é fácil, porque um pode ficar escutando com proveito ou escutar de maneira inútil. É a maneira em que você escuta. Então, uma prática, um exercício, uma experiência. E ele discutiu justamente isso. O silêncio. O primeiro aspecto fundamental da escuta é o silêncio, o exercício que vocês estão nesse momento exercendo. E ele retoma o texto da Vida de Pitágora, Vida de Pitágora, de Porfírio. Os pitagóricos viviam muito mais antes que Sócrates, estavam no V século a.C. E pensem que para entrar no grupo dos
pitagóricos, você tinha que passar 5 anos escutando, sem falar. A prática do silêncio, do pré-socrático, e é próprio Foucault que coloca um exemplo que faz esse contraponto com a nossa realidade. Diz assim, o princípio que as crianças devem se calar antes de falar pode hoje nos surpreender, porém não devemos nos esquecer de que algumas décadas da educação de uma criança, pelo menos antes da guerra de 1940, começava fundamentalmente pela aprendizagem do silêncio. A ideia que uma criança possa falar livremente é algo que estava banido do sistema da educação, desde a antiguidade grega e romana até a Europa moderna. Interessante como ele coloca esse tema da escuta. Mas para Plutarco esse conceito de escuta não é somente o fato de ficar em silêncio, é um pouco o conceito de, ele chamava economia estrita da palavra. Eu gosto muito desse texto que colocou também Foucault, economia estrita da palavra, quer dizer, o princípio de educação, calar-se o quanto possível. Infelizmente nós vemos na vida real muita gente falando impropriamente, não? Quanto seja interessante esse conceito da economia estrita da palavra. E por último, sobre esse conceito, Foucault termina com uma metáfora do cabeleireiro. Ele dizia, você escuta um poema, mas você não tem que imediatamente falar desse poema, tem que retê-lo, memorizá-lo, refletir sobre esse poema e tentar, de uma certa maneira, um percurso de olhar sobre si mesmo, um olhar silencioso. Exatamente como a gente vai no cabeleireiro, porque nunca deixa o cabeleireiro sem se olhar no espelho para se olhar se realmente houve uma transformação de si ou não. Ele faz essa metáfora que achei interessante colocar agora com vocês. A atualidade. Tentamos ver um pouco a atualidade desses conceitos na prática médica, na prática hoje na área da saúde, fundamentalmente. O objetivo de Foucault não era transpor o pensamento antigo grego para a atualidade, não era nesse sentido, mas ele utilizava metodologicamente um percurso que ele chamava de genealogia, quer dizer, conduzir um percurso de pesquisa e de análise a partir de uma questão do presente, de hoje. Então, analisar no passado algo a partir de algo que nos inquieta hoje. Mas, nesse sentido, não pretendia ser claramente um historiador. Ele ia encontrar rupturas, descontinuidades, singularidades, a diferença da maioria de históricos que procuram uma evolução contínua no percurso do pensamento. E eu considero realmente esses conceitos do cuidado de si, do acesso à verdade, a verdade em medicina, a complexidade, a saúde coletiva, as humanidades médicas, importantes em todas estas temáticas. Primeiro, o cuidar de si para cuidar dos outros. Eu estava pensando, por exemplo, há muitos, no Ceará, vemos muitos médicos, por exemplo, estamos fazendo com uma doutoranda um estudo sobre a relação médico-paciente em oncologia. E é interessante ver que muitos residentes da oncologia abandonam a oncologia, poucos querem continuar nessa área. Pensamos na oncologia pediátrica, são espaços de trabalho hospitalares que desgastam muito do ponto de vista emocional uma pessoa, principalmente eu acho aqueles que têm um compromisso com o próprio trabalho.
uma dedicação às vezes exagerada nas atividades profissionais, nas emergências, por exemplo. E este tema também é objeto de várias pesquisas ultimamente sobre o burnout, justamente para as pessoas que são mais dedicadas e mais com compromisso, às vezes deixam descaso da necessidade pessoal e podem cair, às vezes, em depressão, que é o próprio objeto desse tema do burnout. Esse tema do cuidado de si e do cuidado dos outros. E sobre o tema da paresia, digamos, o franco falar não é que é muito frequente na prática profissional. Infelizmente, esses são dados, você vê, já há 20 anos atrás, nos anos 80, mas, por exemplo, poucos são os médicos e pacientes que concordam entre eles, muitos são os pacientes interrompidos depois de poucos segundos, não entende, pacientes que não entendem as indicações terapêuticas, mas eu queria apresentar agora só algumas slides de um estudo sistemático, uma revisão sistemática de literatura feita por um grupo italiano sobre o paciente e oncologia. Então, revisão sistemática sobre o fato que os médicos falam ou não falam com os pacientes. Aqui vou pedir ajuda ao professor Jair Nilsson, porque, conhecendo o italiano, ele poderia ajudar nós a traduzir do italiano para o português. Mas aqui são só alguns, infelizmente, desculpem, não é tão simples, tão fácil. Esse é um estudo da Espanha, feito com 97 pacientes com câncer em fase avançada, são entrevistas semi-estruturadas. Bom, somente os 68% de pacientes não foram informados sobre o diagnóstico. Quer dizer, quase 70% não sabem que tem um câncer. E esses são estudos mais recentes. Esse é um estudo na Itália, esses também são 54 pacientes, somente 37% conhecem o diagnóstico, os outros ou parcialmente ou não. Esse é um estudo na Índia, de 294 pacientes, 54% conhecem, 46% não. Esse é um estudo sempre italiano, 2088 pacientes. Esse outro, Taiwan. Esse é interessante, porque são 112 pacientes com câncer, dor de câncer. E aqui 80% foram informados no diagnóstico. É interessante porque aqueles que são informados sobre o diagnóstico depois têm uma capacidade de interagir melhor, principalmente com os antidoloríficos, na gestão da dor. Esse é outro estudo de Grassi na Itália, 2000, aqui são 675 médicos, 45% deles pensam que teria que informar sobre o diagnóstico, mas somente o 25% deles comunica o diagnóstico aos pacientes. Então, o franco falar, digamos que na prática médica ainda existe, mas parcialmente. E o escuta, a capacidade de escuta. Essa é uma frase de Osler, William Osler, considerado o pai da medicina clínica, que coloca esse fato que para diagnosticar uma doença é importante escutar o paciente, escuta atentamente os pacientes, eles te dirão o diagnóstico. Mas, infelizmente, ainda hoje, a maioria dos estudos mostram que não tem um grande interesse por parte dos profissionais de saúde em escutar os pacientes. Paciente interrompido depois de 15 segundos, depois de 23 segundos. A própria Ana Cecília Sucupira, que é uma pediatra de São Paulo,
ela diz: o médico dirige a entrevista de modo que o paciente responda a algumas perguntas, mas que o que ele interessa para fechar o diagnóstico. Mas o diagnóstico é já formulado por ele mesmo. Então, de uma certa maneira, e quando o paciente se estende a escrever no relato de um fato, para ele de grande importância para o paciente, é comum o médico interrompê-lo com outra pergunta. E de novo, esse é um artigo interessante publicado no New England Journal of Medicine por um autor verghese que é professor de residência nos Estados Unidos e também coloca que a residência nos Estados Unidos é fortemente caratterizzata pela leitura de dados eletrônicos, diagnósticos, ambulatoriais, etc., mais imagem diagnóstica, mas pouquíssimo interessa aos médicos americanos o ponto de vista do paciente. O contato com o paciente é sempre mais redundante. No acaso, o artigo se chama e ele fala de paciente como icona, e-patient, é um paciente eletrônico. E essa é uma frase, aliás, um parágrafo do artigo que achei bem interessante. Ele diz: no meu primeiro dia como médico atendendo um novo hospital, encontrei meus colegas estudantes na sala de equipe, um confortável bunker, cheio de monitores brilhantes. Então não são médicos que visitam ou veem os pacientes, ficam dentro de um bunker olhando imagens diagnósticas. Em vez de ficar sentado e ouvir falar sobre os pacientes, sugeri de sair para vê-los. Minha equipe veio com vontade, mais ou menos, eu acho, mas estava muito à vontade. Embora eles provavelmente sentiam que tudo o que eu precisaria para chegar até os nossos pacientes, as imagens necessárias, o resultado do laboratório, estava bem aí, na sala de equipe, não precisava ir a escutar os pacientes. Do meu ponto de vista, o elemento mais importante não estava. E efetivamente, se você lê um pouco a literatura, que hoje sobre esse tema é bem ampla, são mais de 1.100 artigos por ano, tem continuamente um interesse sobre, pelo menos sempre se enfatiza esse ponto. Mas por quê? Porque efetivamente, se os profissionais de saúde escutassem mais os pacientes, conversassem mais com eles, vários estudos colocam que isso reduz as visitas de acompanhamento. Isso seria interessante no estudo da professora Lenintrade, do grupo sobre itinerários terapêuticos, por exemplo, quanto incide no percurso itinerário terapêutico o vínculo que os pacientes produzem com o médico, porque esse reduz profundamente depois esse itinerário de ir de um médico para outro, depois ir procurar em outro caso. Então é um fator que poderia ser de interesse, acho, para vocês. Se reduzem os procedimentos diagnósticos e as referências a especialistas. Tem muitos estudos que enfatizam esses aspectos. E por último, queria retomar as reflexões de Foucault a partir de algumas perguntas iniciais que ele faz. 2 pontos nevrálgicos. Ele dizia: pode-se ter acesso à verdade sem colocar em jogo o próprio ser? Nesse caso, como pesquisadores, podemos fazer pesquisa sem colocar em jogo o nosso ser? Pode-se ter acesso à verdade sem uma transformação que concerne o próprio ser do sujeito, do pesquisador? E o próprio Friedrich Gross, que cuidou da organização do livro Hermenêutica do Sujeito, retoma uma consideração importante. Ele diz: desde Descartes eu posso ser imoral e conhecer a verdade. Não interessa formar de um ponto de vista técnico ou científico uma pessoa, não me interessa que depois essa pessoa seja moral ou tenha atitudes morais, éticas ou não. E um dos pontos centrais da obra, no Cuidado de Si, que aparece na antiguidade, depois desaparece com Descartes.
Para Descartes, o acesso à verdade está ligado a um sujeito racional que não está interessado ao cuidado de si. Enquanto que para o sujeito moderno, o acesso a uma verdade não depende do efeito de um trabalho interior de ordem ética. Esta é uma outra frase de Friedrich Gross, que foi organizador e que vai, de uma certa maneira, analisando o trabalho. Eu queria agradecer e termino aqui, porque acho que... Bom, agora eu queria mais uma vez agradecer depois de te ouvir, porque em realidade esse é um tema que a gente, um tema, um autor, conceitos que a gente não tem tratado muito aqui no ISC. Então acho que foi uma belíssima oportunidade da gente estar podendo ter acesso, né, a esse trabalho, a essas reflexões e, enfim, abrir agora para o debate. Vamos fazer uma primeira rodada, de repente, se as pessoas querem se animar. Está te provocando. Vou falar Até eu vou agradecer a Andréa e a mim, né, por essa oportunidade, porque realmente estava conversando com a Andréa antes. Microfone. tá desligado, Carlos. Acho que tem um botãozinho por aí. Achou? Deixa eu ver. Achou? Agora. Muito bem. Alô? Assim já está. Está ouvindo? Tá bom. Não, porque realmente, Lenin tem razão. Eu estava conversando com o André antes da apresentação dele. Nós todos lemos Foucault do Nascimento da Clínica, alguns de nós lemos Foucault da História da Loucura. Microfísica do Poder é outro. É um pouco de Microfísica do Poder, que até hoje eu uso com meus alunos de graduação, né, para refletir exatamente sobre essa questão do micropoderes e tal, que é importante para superar a visão do poder como poder somente estatal, poder público, poder do governo, né, no sentido macro, pensando também a questão das micropoderes, da microfísica do poder. Mas, alguns anos atrás, eu gosto pela prosa de Foucault, e eu tive um problema de saúde, fiquei em casa com problemas de coluna e decidi dedicar meu período em casa a ler Hermenêutica do Sujeito. Então, realmente é uma leitura fantástica, porque são as aulas que ele fez. Então, cada capítulo é uma aula. A exposição que o Foucault faz, né, para aquele auditório lotado de pessoas, cercado de gravadores, né, enfim. Então eu me coloquei assim, se eu vou fazer de conta que eu estou lá no Colégio de França e cada dia eu vou ler um desses textos como se eu estivesse fazendo o curso de Foucault de 1982. E realmente foi um texto que mudou minha forma de pensar. Uma das coisas mais importantes que eu li nos últimos 10 anos foi exatamente isso. E a partir daí, claro que eu comprei o Governo de Si dos outros, eu comprei também Coragem da Verdade, eu comprei vários textos de autores brasileiros que estão estudando como é isso que eu queria dizer. Nós, no campo da saúde, a gente não está fazendo essa discussão. A única pessoa que eu tenho ouvido, os únicos que eu tenho ouvido falar dessas leituras é o grupo do Emerson Megui. O Megui tem trabalhado com isso, né, na questão da geopolítica, né, e os últimos encontros que eu ouvi o Megui falar foi em Vitória do Espírito Santo, o encontro da Política Nacional de Humanização. Então, o pessoal que estava trabalhando com ele está discutindo essa questão do franco falar, né, da ética da palavra, da transparência na relação médico-paciente, enfim, mas numa perspectiva muito mais teórica. Eles não têm os estudos empíricos que o André está trazendo, mas na antropologia da saúde, que é como você está trabalhando agora, discutindo a natureza da relação médico-paciente, conversa clínica, né? Uma
vamos dizer assim, um questionamento da biomedicina e da excessiva tecnificação do cuidado e a perda dessa dimensão mais relacional, principalmente com pacientes, com determinado tipo de paciente crônico, né, que exige cuidados mais contínuos. Enfim, então eu só queria fazer esse comentário, né, e dizer que acho que realmente é uma coisa muito interessante que a gente venha a pensar a contribuição desses textos na questão da política, né, porque meu interesse não era tanto na clínica, porque eu não trabalho a não ser refletindo sobre o modelo de atenção, eu preciso saber quais são os autores que estão trabalhando com a crítica ao modelo médico e as propostas alternativas. Mas meu interesse pessoal foi muito em função exatamente da questão da política, ou seja, da relação entre ética e política. Eu acho que é uma das grandes contribuições desse pensamento último do Foucault, é exatamente pensar a questão dos nossos dirigentes. E só recuperando a formação do homem grego, que o Gastão Wagner trouxe com a Caidé, não sei das quantas, implicava exatamente nisso, na construção do dirigente. Esse homem grego era formado para ser um cidadão grego, era formado para ser um cidadão democrata, aquele que defendia a cidade de Atenas, a cidade-estado de Atenas, e que estava lá e precisava ser alguém merecedor, vamos dizer assim, desse lugar. Né? Então é o que a gente está vendo hoje aqui na nossa, infelizmente, na nossa cena política. Oi, eu queria fazer uma questão, mas antes eu passo para a Clarice, que já se escreveu aqui. Queria agradecer também, Andréa, a sua vinda ao ISC. Desde segunda-feira a gente tem dialogado bastante e tem sido a contribuição riquíssima. Um dos primeiros artigos que eu li da sua autoria foi O Médico Ferido, ou Molu nos Labirintos da Doença, e que você usa o mito de Molu para tentar entender a ideia da experiência do adoecimento do médico e como é que essa experiência do adoecimento do médico implica uma humanização do cuidado. Então eu queria uma pergunta, era saber se desde lá você já estava inspirado nesse conceito, porque me parece também bastante relacionado com a ideia de cuidado. E queria saber, eu sei que você publicou esse ano um livro sobre candomblé, que ainda não foi traduzido para o português, que ainda está no italiano. E como eu estudo família de santo, queria saber o que você acha sobre essa ideia do cuidado por parte dos cuidadores, pais e mães de santo no candomblé. Bom, eu vou fazer uma terceira questão e depois abro uma rodada. Primeiro, eu queria chamar a atenção para um ponto que Carmen trouxe sobre pessoas que estejam trabalhando com Foucault. Eu destacaria a professora Sandra Capone, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela vem trabalhando com um debate, ela é filósofa e também historiadora, e a grande preocupação é o tema da medicalização. Ela publicou recentemente um livro, nesse caso mais voltado para a questão da saúde mental, e ela tem trazido grandes contribuições, até porque, por um lado, ela aponta contribuições de Foucault, por outro, ela também aponta limites a serem superados numa perspectiva mais contemporânea e de que conduzem diálogos mais frutíferos no contexto da saúde coletiva. Então, essa é uma referência que eu queria compartilhar com vocês. Mas sobre a sua discussão especificamente, também o meu interesse maior é muito menos na relação com o médico, e muito mais na relação com os serviços, ou seja, no trabalho que a gente tem realizado no Serviço Sanitário da Liberdade, que a gente já realizou antes na Boca do Rio, a gente tem utilizado a categoria acessibilidade preocupada em duas direções. Por um lado, em entender dimensões mais simbólicas, ou de como essas dimensões simbólicas interferem nas escolhas, o que se pensa sobre gravidade da doença, o que se pensa em relação a possibilidades de cura ou de eficácia terapêutica, mas, por outro, a categoria itinerário terapêutico como uma perspectiva avaliativa do próprio serviço, que é a partir da ideia de acessibilidade. Então, no nosso caso, do DSL, agora isso ficou muito claro, um dos elementos, uma das barreiras de acessibilidade é a dificuldade de poder dizer que uma unidade de referência em anemia falciforme, que é um dos nossos focos, ela de fato é confiável.
de fato se constrói um vínculo. E aí a gente vai para Barbara Starfield, que assim, ter uma unidade para chamar de sua, né? Que você possa confiar nela e saber que ela existe no momento que você necessita. Então, não é exclusivamente a relação com o médico, né? É uma relação com o conjunto, mas é mais do que a relação, né? Então, é um conjunto de elementos que tem a ver com confiança. Confiança efetivamente é da ordem relacional, tem a ver com uma confiança não só no sentido da franqueza, mas também da competência. Portanto, essa dimensão da competência. Imagine alguém que tem sintomas de anemia falciforme e vai se deparar com um profissional que não sabe absolutamente nada de anemia falciforme e que o cuidador familiar vai dizer, bom, eu sei mais do que o senhor e eu vou lhe dizer o que de fato por exemplo, você chegar no serviço de emergência com uma crise e ser colocado num lugar frio, que é justamente o que agrava a crise, né? Então, muitas vezes, ou o paciente ou o familiar do paciente tem que se fazer convencer por aquela equipe de que eles estão utilizando o procedimento errado. Então, o que eu quero destacar, André, é que essa discussão em torno do cuidar do outro, antes disso cuidar de si, e da ética da palavra, ela de fato tem essa dupla perspectiva do usar da franqueza, mas ao mesmo tempo ter disponibilidade para a escuta, mas ela avança numa direção, se a relação se estabelece mais ou menos autoritária, se eu reconheço o outro como um sujeito de direito ou não, né? Então, acho que extrapola em muito a dimensão clínica, né? Então, me parece que há uma potência aí que a gente pode explorar e pode avançar. Obrigado, obrigadíssimo por esses comentários. Primeiro com o Carmen. Eu me lembro, se não vou errado, eu vejo já nisso aí, que o próprio Sérgio Aroca leu o texto de Michel Foucault e admitiu que às vezes era um pouco difícil, não é, na leitura. E efetivamente, se eu penso dentro de uma lógica de formação com os alunos, alguns textos escritos por ele diretamente, nascimento da clínica, mas outros também, são às vezes capítulos difíceis na leitura, principalmente profissionais de saúde que vêm da enfermagem, da nutrição, da medicina, etc. As aulas de Foucault no Collège de France, ao contrário, são maravilhosas. É uma leitura prazerosa, justamente como a Carmen diz, para descansar a alma quase, não para ler, para pensar. Realmente, então, eu achei muito importante esse fato de ter começado essa leitura junto com os alunos. Na verdade, com alguns colegas da Itália, tínhamos já feito essa leitura em todo o livro, apaixonados desse livro, e depois fizemos com os alunos e tivemos uma grande dialogicidade, se diz assim, diálogo com os alunos muito forte, justamente nesse percurso de agosto até dezembro, digamos assim, de leitura e de aulas. Então, eu sugiro quem está interessado, eventualmente, a provar, a rever, a reler junto com os alunos esses textos do Collège de France, porque são de grandíssimo interesse e, digamos, de mais facilidade, aproximação por parte do estudante com formação médica, como Sérgio Aroca. Depois, Clarice, família de santo. Efetivamente, estávamos falando antes dos 5 anos de silêncio para poder falar. No processo, no candomblé, você vê um percurso de iniciação muito, não digo parecido, mas no qual as pessoas que entram na família de santo, você imagina que também na sua pesquisa etnográfica você vê imediatamente, ninguém te conta nada,
Você observa, participa, experiencia com os outros. Não é que as pessoas te explicam nada, é só na prática, no exercício, na escuta, na observação das festas, dos rituais, das preparações, que pouco a pouco uma pessoa entra em um processo de iniciação e começa a conhecer como é que funciona. E eu acho muito interessante, justamente utilizando esse conceito de escuta, mas também de olhar, no qual você entra, e mesmo se é professor universitário, se é um médico bem conhecido, etc., entra em um processo de educação de si, escutando os outros, mantendo uma relação simples, assim como todo mundo, que eu acho importante na formação das famílias de santos. Então, esse foi o ponto mais importante. Naquela época eu não conhecia ainda esses trabalhos de Foucault, tinha trabalhado muito no Canadá com Foucault, através com outros historiadores, mas não particularmente sobre o livro de hermenêutica do sujeito. Naquela época era mais a hermenêutica de Gadamer que influenciava o meu trabalho. E, Leni, eu acho interessantíssimo esse tema, que não é só a relação. A gente foi muito a fundo na relação desde 97, desde com o professor Tullio Cepini. A gente trabalhou muito esse tema, mas eu acho que é hora de ampliar muito mais o olhar ao serviço. Não é só essa confiança e competência, mas consideramos também que na formação médica do governo de saúde se dá muito mais importância à parte técnico-científica que à parte relacional. Por isso que é desastroso, os dados que a gente vê do ponto de vista relacional são muito pobres. Não estou falando do Brasil, estou falando do contexto ocidental, no qual na Europa, na Itália, no qual as relações são muito pobres, infelizmente. É raro encontrar uma relação médico-paciente que se constrói realmente um vínculo terapêutico no tempo. Mas concordo que é toda a globalidade da unidade que tem que ser vista. Então não é mais o médico de confiança, mas a unidade também de serviço. Ana Luísa, depois Angélica. Pode deixar aí que Bom dia. Eu queria agradecer também pela fala tão rica, teoricamente, mas tão leve também, tão agradável de ouvir. Eu queria também complementar um pouco o que o Leni trouxe. Eu estou trabalhando com pessoas com doença falciforme, só que com adultos. E os adultos com a doença, eles trazem uma questão bem diferente da questão das crianças, que estão chegando agora e estão pegando um outro contexto, novas políticas, novos contextos. E os adultos, porque as políticas para a doença falciforme, elas começaram há menos de 10 anos, aqui em Salvador há 7 anos. Então é diferente quem nasceu há 7 anos atrás, quem nasceu há 5 e quem nasceu há 15 anos. Então os adultos com a doença, eles trazem uma série de questões. Eles tiveram um diagnóstico tardio e muitos casos, após o diagnóstico, mesmo tendo o diagnóstico, eles não foram cuidados. Nas minhas entrevistas, alguns trazem que mesmo após o diagnóstico, eles continuaram se sentindo não cuidados, porque só ouviram que eles tinham doença falciforme, mas não souberam o que isso representava e não aprenderam a ser cuidados. E muitos trazem também várias experiências de humilhação nos serviços, maus tratos, humilhação, e eles dizem claramente, eu deixei de ir naquele serviço por conta disso. E eles não vão nos serviços e muitos se recusam a serem cuidados. Então, novos tratamentos que aparecem, eles se recusam a fazer e dizem, não vou, porque eu já fui em muitos, não fui cuidado, então não vai adiantar de nada, então eu continuo não indo. Então há uma relação que se quebra, como o Leni falou, não apenas com o profissional, mas com o serviço e com qualquer tipo de cuidado que venha dessa lógica formal de cuidado. Então eles passam a se cuidar em outros locais
ou a mesmo tomar iniciativas específicas, pontuais, né? Como algumas pessoas passam a colocar determinados medicamentos, a dissolver medicamentos e colocar na ferida, a colocar coisas como água sanitária mesmo. Uma pessoa que eu entrevistei, ela chegou a esse ponto de colocar água sanitária no ato de desespero. Então, assim, eu queria, né, reforçar essa questão e, assim, esse desafio que se coloca para essas pessoas que, além de não terem sido cuidadas, elas não foram cuidadas e foram expulsas dos serviços, né, e não apenas de alguns serviços específicos, mas de um cuidado mesmo formal. E, por outro lado, uma dimensão dos profissionais, porque eles, em muitos casos, eles negligenciam, eles não cuidam das pessoas com doença falciforme. As pessoas percebem isso e deixam de ir no serviço. Mas os próprios profissionais, conversando com alguns, um deles um dia me disse que, numa roda de conversa com os residentes, ele trouxe que eles realmente não cuidam. Porque a pessoa com doença falciforme, particularmente o adulto, traz tantos desafios que ele não tem condições de lidar. Então eles disseram, eu não cuido de pessoas com doença falciforme, eu vejo com a enfermeira, eu faço o básico para manter, mas ele joga para mim uma impotência minha, porque a situação dele traz uma questão que eu não consigo resolver, não consigo curar. Então por isso eu não vou até ele, eu não cuido, né? Então é uma situação que, de um lado, né, para os usuários obviamente se coloca como extremamente complexa e dolorosa, mas para os profissionais também. Então é uma relação bastante delicada, né, que eu concordo plenamente. Acho que temos muitas coisas a discutir, a trazer a esse debate, nacionalmente, assim, teoricamente, mesmo estudar, e essa contribuição é valiosíssima. Estava imaginando também o educador, o professor, ele quer fazer, se apresentar para os seus alunos, para usar a sua expressão, com uma fala franca, com uma franca fala. Então, acho que essa é uma dimensão que eu queria retomar, para além da relação médico-paciente, a relação professor-aluno. Ao mesmo tempo, hoje tem uma discussão muito contemporânea, não com Foucault, mas com o Habermas, né, na perspectiva do agir comunicativo e nas pretensões de validade pela fala. E isso é o que eu quero provocar um pouquinho mais você, remete para a questão da veracidade, não é? No âmbito da política e do planejamento. Então há no Brasil toda uma corrente teórica contra a qual eu me coloco, né, acreditando que pode-se fazer planejamento através do agir comunicativo. Já estou colocando um pouquinho a minha posição. Posso justificar depois. Mas nesse sentido é que eu queria provocar um pouquinho mais você. Quer dizer, claro, a ética na política, mas a ética na política, não é, desde Weber, pode ter outros tipos de sentido, com a ética da responsabilidade e a ética de princípios. Não é? Como é que isso trabalha dentro da política. E só para fazer uma metáfora, eu não entendo de jogo nem gosto de jogo, mas se num jogo de xadrez eu for franco, eu perco o jogo. Então eu queria colocar isso com a questão da política, do planejamento, do pensamento estratégico, porque essa ambiguidade entre opacidade e transparência faz parte da dialética desse tipo de intervenção. Então eu queria ouvir um pouquinho essa sua provocação, porque eu acho que são campos distintos, são formas distintas de agir, e que não se pode fazer uma transposição automática, mecânica, porque pode ficar parecendo quase como uma ação moral e não uma ação política. A linha está escrita, mas eu passo para a Andréa discutir essas duas e depois passo para a Aline e mais alguém, tá bom? Vamos lá, Andréa. Sobre a anemia falciforme, eu acho que era um comentário seu, não é? Fundamentalmente, eu concordo plenamente da dificuldade de trabalhar com essa doença tão negligenciada nesse contexto. Eu acho que é um trabalho bem interessante você de abrir algo que praticamente não era estudado, né? É uma temática pouquíssimo estudada no contexto
no contexto brasileiro. Sobre o tema opacidade e transparência, essa relação. Eu acho também que na relação médico-paciente, se a gente, eu passo na política, eu passo na dimensão biomédica, a maioria de médicos dizem, não, eu não vou contar nada ao paciente, eu não vou dizer nada a ele. Entra, porque depois tem os parentes, não é só uma relação a dois, é uma relação de um grupo de 4, 5 pessoas, mas de um ponto de vista ético, o paciente, todos eles querem saber o que é que eu tenho, digamos, qual é o diagnóstico, eles querem saber. Então, nós assistimos no contínuo jogo de opacidade e transparência também nos profissionais de saúde, puxando ele na medida possível de ser franco falar com os pacientes, principalmente oncológico, que tem direito a saber o diagnóstico, inclusive porque boa parte de diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama, quando é pequeno, abaixo de 1 centímetro, tem mais de 95% de cura. Então, aqui estamos dentro de um processo que não vale esconder a doença. Mas é claro que faz parte da relação comunicacional. Eu vou receber isso como um ponto importante e vou refletir sobre isso, tá certo? Sem responder imediatamente, porque vou precisar de refletir nos próximos dias sobre essa relação entre opacidade e transparência. Depois vou te mandar um e-mail. Nesse caso não é nem parar para escutar, é parar para pensar. Bom, Aline, depois Solange, Glória. Pode descer um pouquinho, Aline, é só porque é mais difícil o microfone chegar tão longe. É mais fácil você descer do que eu subir. Olha, não falemos em idades. Olá, professor. Obrigada pela aula. Fiquei com umas dúvidas, talvez de caráter mais teórico. Um pouquinho mais perto da posição do microfone. Fiquei com dúvidas de caráter talvez mais teórico. O senhor falou há pouco, para responder algumas questões, que antes estudava a hermenêutica de Gardner. Sim. E passou a estudar a hermenêutica de Foucault. Enquanto eu estava vendo a sua apresentação sobre o cuidado de si, a hermenêutica do sujeito, eu fiquei pensando... É a posição do microfone. Isso é para o Brasil e para o mundo. Porque está gravando. Eu fiquei pensando em que medida essa discussão sobre cuidado de si, a hermenêutica em Foucault e a hermenêutica dentro de outra perspectiva, seja com Riquet, seja com Gardner, uma perspectiva mais hermenêutica, elas podem se aproximar e em que medida não, porque a gente vê o quanto elas são diferentes, mas pelo que o senhor trouxe hoje, em alguns pontos da discussão, me parece que em alguns pontos elas se tocam. E aí eu queria, se possível, que o senhor falasse sobre isso. Uma outra coisa que eu fiquei pensando foi em relação a essa aproximação que a gente vê na governamentalidade do Foucault e nessa discussão sobre a questão ética, o quanto eu devo cuidar do outro e para isso eu ser uma referência para esse cuidado, né? Hoje em dia, a gente adota uma lógica diferente. Então, eu posso ir numa academia e o meu instrutor de academia fumar, porque o que me importa é o conhecimento que ele tem sobre aquilo. Ou eu posso ir numa nutricionista e ela tem obesidade grau 3. E assim por diante com qualquer outro profissional. Então, a gente fica pensando do quanto essa relação entre a moral e o cuidado se distanciaram, né? Você trouxe isso na sua apresentação. E em que medida é possível fazer esse resgate atualmente? Porque nós estamos inseridos numa lógica que é bastante diferente. Porque eu vou para um cuidador
com um objetivo muito claro, que é que ele me deu uma resposta, um remédio, um tratamento para que eu melhore e que, inclusive, se ele faz diferente, eu não devo tomar tanto isso em consideração. Mas o que o senhor está trazendo como proposta é que essa relação entre o que eu faço e o que eu digo e o que eu faço da minha prática comigo mesmo seja mais próxima e mais coerente. É Glória? Eu fico, né? Olha só, eu vou pegar mais uma fala do André e outra da Dachane mesmo, né? André mostrou aquele americano em que ele fala claramente de que se você escutar o paciente, ele vai lhe dizer o diagnóstico, né? E já pegou muito a parte da relação e da, como é que se diz, da clareza, transparência. Eu não gosto de transparência, mas da não transparência, porque para mim você é transparente, você ultrapassa e não vê nada do outro lado. Eu gosto mais de clareza mesmo, ser claro, ou ser mais opaco. E a transparência virou uma palavra para mim tão usada, que é tanta coisa que aí eu não gosto, é só não gostar, é questão minha pessoal, de não gostar da palavra transparência. Use glasnost. Se o problema é do significante, muda seu significante. E que aí eu acho, quer dizer, a primeira coisa é de que existe um pouco, né, na sociedade, na população, de idealizar como deve ser o comportamento do profissional de saúde e particularmente do médico, né? E queira ou não, mesmo que quando ele entre no consultório, que a enfermeira esteja ali atendendo, tem que se imbuir da sua profissão e do que ele está fazendo ali, da relação com o outro, mas ele também, queira ou não, ele traz toda a sua formação, sua natureza, sua personalidade e seus princípios. É um ser humano, né? Então, o que ela estava falando, né? É nutricionista, tem todo o conhecimento técnico, mas ela é obesa. Ela é um ser humano, pode ter urgente obesidade, ou pode ser descuidado, ou pode ser isso, ou pode ser aquilo, né? Então, porque tem uma certa... E tinha quando eu fiz clínica, tinha algumas discussões na questão dessas relações com os pacientes. E tinha aquela corrente que dizia, eu sempre digo ao paciente, na tampa, você tem isso, pode ser um câncer, pode ser isso, pode ser aquilo. O nosso amigo e grande médico Rebouças. E tinha uma outra corrente que eu me identificava mais, que era, vá tomando conta do seu paciente, cuidando do seu paciente, ouvindo ele e conversando com ele. Na medida que ele for lhe perguntando, você vai dizendo. E no final, ele lhe diz, na hora que ele estiver pronto para saber, principalmente se for uma doença grave e terminal, na hora que ele estiver pronto, ele mais vai dizer, doutor, eu já adivinhei, eu já percebi, eu tenho isso. E eu achava que era mais, digamos, era mais humano, do meu ponto de vista. E eu não estava, hein? Um cuidado, mas cuidador. Exatamente, não era tão técnico. Então, eu sempre tive esse cuidado com os pacientes, porque mesmo fazendo doenças infecciosas, a gente se deparava com casos extremamente graves e muitas vezes letais. Então, eu gostava mais dessa outra corrente, digamos assim, que a gente discutia. Eu sei que esse tipo de discussão nas nossas faculdades está tendo cada vez menos. É isso que eu acho que é a grande dificuldade nossa hoje, né? A sociedade pouco dialoga, por exemplo, com os Conselhos Federal de Medicina, com os conselhos de medicina, os conselhos da enfermagem, que ditam o que é ato médico, o que é isso, o que é aquilo, e que não existe um diálogo, e inclusive do descuidado que tem na nossa rede de serviços de saúde, que não é só, o descuidado não é só no SUS, é também na clínica privada e nos grandes hospitais, mas que eu acho que o que eu quero no final dizer é o seguinte, é que não é fácil essa relação
principalmente quando se trata de coisas mais graves e mais difíceis. O depoimento dela, é tão difícil você, por exemplo, na época que eu trabalhei, né, com anemia falciforme. Hoje não, hoje já tem uma série de procedimentos que você dá uma qualidade de vida a outra. Mas o que fazer? Era um diagnóstico, tão pouco se tinha. Claro, você pode ter uma relação mais humana com o paciente, você se afastar, por uma questão também de proteção do próprio profissional. Então, o que eu quero falar com tudo é que não existe um único procedimento, não existe uma única corrente, e isso é uma coisa que sempre está, né, está na vida cotidiana de quem cuida da saúde do povo, de todos nós. Eu vou passar para a Catara, porque a gente tem mais algumas questões, para não ficar 4, tá bom? É muito próximo então, de Glória, não. Então, complementa e eu volto para Solange e a gente já... É Solange? Não, você fala, depois eu faço Solange e já deixa. Então, queria também agradecer muito, estou muito encantada com a sua fala, com seus slides. Eu acho assim que realmente nem é um tema, nem é um formato que a gente tem, né, na nossa aridez da saúde coletiva. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ter uma apresentação assim tão prazerosa e tão gratificante. O que eu gostaria de falar também, estava pensando muito próximo assim, ao que Glória colocou, né? A gente que vive a medicina do horror, eu acho que a gente vive uma época da medicina do horror, né? A gente tem medo de ir para o hospital, medo de ir para cair na emergência médica, porque realmente o distrato tem sido uma característica dos nossos serviços públicos e privados, né, de saúde. Então, assim, às vezes, essa fala que você traz da franqueza, ela nos toca muito nesse sentido. Mas tem também toda uma outra forma de abordar, né, isso que Glória trouxe, que é no modelo americano, né, que ao invés do distrato, pelo descuido, né, e pela falta do diálogo, coloca esse diálogo de uma forma extremamente árida, né? Então, se você tem um câncer, suas chances de sobrevida em 5 anos são de 10%, e assim, um modelo muito americano que tem se incorporado em algumas correntes aqui, e que quando você fala da franqueza, eu penso um pouco que não é bem por aí, né? E quando a gente convive com alguns clínicos que colocam uma outra questão, né, que o paciente, você deve falar para o paciente o que ele quer saber, o que ele pode saber. Algumas pessoas, né, defendem muito isso. Não é a questão do que você quer dizer ou deve dizer, mas do que ele pode, o que ele quer saber. E eu tive assim, experiências muito próximas de pessoas, né, com doença grave que, por exemplo, se recusavam a abrir os exames, né, queriam adiar ao máximo. Eu tive assim, uma pessoa muito próxima que praticamente todo o diálogo eu acabei fazendo com os médicos e tentando e vendo como traduzir isso para a própria pessoa, né? Tem a questão da recusa, né? Do não querer saber, e a tal da transferência e contra-transferência, né? Que os psicanalistas tanto falam nessa relação médico-paciente, né? Do poder que o médico tem nessa relação e de como ele pode usar esse poder de forma ética, né, para informar o paciente o que ele quer, gostaria de saber. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como também, André, você tem usado essas suas reflexões, ou a faculdade, né, onde você se insere, como ferramentas pedagógicas, né, para profissionais de saúde, para profissionais de saúde coletiva em especial. Se a gente pode, ter essas ferramentas, e isso nos auxilia em ferramentas pedagógicas de ensino, né, para os profissionais de saúde. Como já tem tempo, já fez vezes e tem sido sobrando, Aline, esse tema da discussão teórica é muito interessante. Eu agradeço muitíssimo essa pergunta. A proximidade que eu vejo da história da hermenêutica e do pensamento de Gadamer com Foucault poderia ser a partir, digamos, os textos de Platão, porque Gadamer foi sempre um grande, digamos, um intelectual que estudou muitíssimo toda a vida dele os textos de Platão.
esse tema da dialogicidade, o diálogo, e Foucault, nesses cursos, fundamentalmente, realmente se aproximou muito a esses temas. O texto da Alcibíades, mas outros também. Então, nesse sentido, eu vejo uma certa proximidade de pensamento, mas é claro que, enquanto que para Gadamer o tempo não é um tempo histórico, é um tempo vivido das pessoas dentro. Então, esse processo hermenêutico de interpretação é a partir da tradição de uma determinada sociedade. Para Foucault, não, é um percurso que se aproxima mais a um percurso histórico, apesar que não seja ele mesmo considerado, ele não se considerava um historiador, pelo fato que ele ia procurar, a partir de problemáticas atuais, como a história da psiquiatria, também da saúde mental, da história da clínica, a partir de problemas reais do contexto, e analisava dentro de um percurso histórico, procurando ver onde tinha rupturas. Então são dois percursos completamente diferentes, concordo, mas na análise, nesse caso, da obra de Platão e de dialogicidade, eu vejo muitas aproximações entre os dois pensamentos. Então, a outra discussão seria sobre a relação médico-paciente. O que hoje anima, eu vejo também, fui o ano passado na conferência de medicina da família aqui no Brasil, esse tema centrado, a relação médico-paciente centrada na pessoa e não mais no médico. Que diferença, que significa isso? E aí entra a lógica antropológica, que vem dessa distinção entre illness e disease, não é? Illness é a experiência da doença por parte do paciente, e a disease é o diagnóstico clínico ao qual o médico quer chegar. Normalmente uma história, digamos, uma relação centrada no médico, a illness não existe. O médico não está interessado absolutamente à percepção da doença por parte do paciente. Mas é uma transformação da prática médica, é por aí que passa, eu acho, uma coisa muito importante da incorporação, ao contrário, da experiência do paciente no processo diagnóstico e clínico, porque isso melhora qualitativamente, constrói vínculo terapêutico, ajuda, o paciente se sente frente ao médico de confiança, etc. Então é um percurso que eu acho passa pela incorporação da illness no processo diagnóstico. Então não seria só o processo centrado na disease biológico, mas também na incorporação do ponto de vista do paciente no percurso. Tem vários modelos depois canadenses que desenvolveram, principalmente na medicina da família, na saúde da família, mas isso vai ser para uma outra discussão em outro momento. Solange? André, as suas discussões sempre me estimulam muito, são muito estimulantes. Eu conheço o André há muito tempo, estava dizendo a ele há pouco, antes de começar a nossa sessão, o quanto que as reflexões de André provocaram em mim um outro modo de orientar e conduzir alguns trabalhos. Um deles foi o Profai, trabalhando com comunidades indígenas, e quantas as reflexões ajudaram a trabalhar com profissionais que iam trabalhar com comunidades indígenas. Mas, André, eu tenho algumas experiências com relação à ética da palavra e que eu fico ainda muito mais provocada a partir das coisas que você traz, coisas interessantíssimas. E uma das experiências muito positivas diz respeito a um trabalho, e aí que não é um trabalho que não se limitou à relação médico-paciente, mas passava por essa relação,
que foi feito num grande hospital aqui de Salvador, um excelente hospital, foi pensado por uma enfermeira, que hoje não está mais no quadro do hospital, e que o nome desse programa implantado, que até hoje existe, mas já com todo um formato diferente, até porque o modelo de organização do hospital também mudou, mas o nome do programa é Cuidar-se para Cuidar. Essa foi uma das experiências mais interessantes que eu vi, porque ela foi o resultado, os resultados e resposta desse trabalho que foi conduzido pelo RH do hospital foi tão interessante que se constituiu em objeto de dissertações de mestrado da escola de administração conduzido pelo pessoal da psicologia, sobre o dia. Então eu fiquei muito impressionada na época com o projeto que tinha esse nome com as características que teve, Cuidar-se para Cuidar. E no outro polo, também há 10 anos atrás, quando eu ainda estava fazendo a coordenação do Profile, eu tive a notícia, essas coisas da coincidência da vida, de que o filho de uma pessoa que cuidava da minha casa tinha ficado com hidrofobia, raiva. Eu tinha perguntado, hidrofobia, raiva. Foi o único caso que teve há 10 anos atrás aqui em Salvador. Eu achei aquilo enlouquecido, até porque era a pessoa que cuidava lá de casa e estava tão perto de mim um problema como esse. E eu me lembro que ela me chamou e eu fui tentar ajudá-la e fomos para o hospital especializado nisso, o hospital lá no Couto Maia. E quando o menino foi internado com um diagnóstico realmente de raiva, ela me ligou novamente e me disse: a senhora não sabe o que está acontecendo. Os médicos chegam no quarto e dizem para o meu filho: ele vai morrer dentro de poucos dias. E ele está lúcido, ele tem 12 anos, e quando os médicos saem, ele grita de pavor e de desespero. E aí chega uma equipe de estudantes e novamente faz a avaliação, porque não é um caso raro, e diz para ele vai morrer, mas ele vai passar antes por isso, junto dele. Eu, desesperada, acho que Jair não lembra mais, liguei para ele. Lembra? Já o que eu faço com uma coisa dessa? Ele disse: olha, eu não tenho noção. E não conseguia, porque nem ele também como fazer uma coisa dessa. Eu aí parei e disse assim: eu vou ligar para a diretora de lá. E disse: por favor, veja o que está acontecendo, porque eu acho que isso é uma falta de compaixão. É uma loucura. Ela me disse: eu vou cuidar disso. E a moça me deu como resposta: olha, eles não estão mais fazendo isso. Mas o que eu quero trazer para tudo isso, essas duas experiências, né, tão diferentes, é que assim, talvez a questão somente dessa ética passe muito mais pela forma, pelo modo, né, pelo jeito, e parece que e todos os conceitos que a gente trabalha na questão da humaniza, porque não é só a palavra em si, que ela pode conter o conteúdo de realidade, né, de verdade, mas o modo como essa palavra é proferida. E para além até do modo da palavra, também acho que o jeito de dizer, o jeito de olhar para dizer, e um conjunto de outras coisas que compõem, eu acho que essa relação, né? Então era isso que eu queria trazer para você, que era o que é que só, assim, o conteúdo dessa verdade, para além disso aí, o que é que a gente pode pensar sobre essas coisas, sabe? Tem mais uma discussão, uma preferência? Tem duas coisas. Uma é que eu acho que também a gente não pode esquecer que nessa relação entre opacidade e clareza, para não falar em transparência, é interessante isso que você colocou, Glória, é a relação de saber-poder. Porque também a informação, o conhecimento do usuário, do paciente sobre o seu diagnóstico empodera. Isso também está nas entrelinhas da relação médico-paciente, a gente não pode esquecer disso. Mas era outra coisa que eu queria que você falasse, Caprara. Na sua apresentação, teve algum momento que você falou um pouco sobre a relação entre pesquisador e sujeito da pesquisa.
bastante isso, porque a gente sabe que na antropologia, desde a antropologia pós-moderna, e na quarta-feira você citou o famoso livro Writing Culture, né? A gente tem refletido muito sobre isso, sobre a antropologia simétrica, sobre um outro tipo de relação, uma relação menos hierarquizada no campo, na etnografia. Eu queria que você falasse também sobre como é que esse conceito de Foucault, da palavra, também implica num outro nível de relação no campo. Solange abriu uma discussão importante aí sobre relação médico-paciente, cuidar do cuidador, cuidar-se para poder cuidar dos outros. Esse tema do diagnóstico da raiva, eu acho um absurdo que os médicos falem imediatamente com o menino. É um diagnóstico até precoce, não é? Dito dessa forma, inclusive, você vai morrer, é uma coisa tremenda. Digamos, a minha ideia de falar franco não é exatamente isso. Esses tem que ser claro, não é? Então, esse franco falar passa por outro percurso. Você começou com as comunidades indígenas, como mudou, essa foi uma discussão que nós tivemos a quarta-feira passada, mudou o olhar antropológico. Nós todos nos formamos para estudar outras culturas. Eu cheguei aqui na Bahia, fui imediatamente estudar o candomblé durante vários anos. Hoje não, hoje se fala muito de antropologia at home, antropologia em casa, então os antropólogos começam a estudar o serviço de saúde, ou se não, são os enfermeiros, profissionais de saúde, os médicos que começam a fazer etnografia das próprias instituições de pertença. E esse é um tema que interessa muitíssimo. Eu vi que você tem um grupo forte com Leni, coordenado por Leni, que toca um tema interessantíssimo. Digamos, um enfermeiro que não tem uma formação antropológica, como é que vai fazer uma etnografia? De que maneira essa etnografia vai se caracterizar ou diferenciar da prática antropológica? Esse é interessantíssimo como tema, acho que é um tema novo para nós nos processos de pesquisa. E sobre, Clarice, sobre esse tema da antropologia, você está falando, Clarice, saber poder, empoderamento do paciente. Na verdade, nós estamos trabalhando muito nessa lógica, nessa outra vertente, sobre pacientes crônicos. Eu estava vendo essa noite o último livro que saiu de Eugênio Vilar, inclusive, que retoma muitíssimo o Chronic Care Model. Uma das 6 pernas, digamos assim, dos conceitos do modelo de Chronic Care Model é justamente centrado no empoderamento dos pacientes, o papel mais importante dos pacientes crônicos na gestão do cuidado. Temos que passar necessariamente, eu acho que o serviço de saúde tem que ir por aí. Em Fortaleza, não sei aqui na Bahia, mas muitas vezes você vê no jornal, O Povo, emergência lotada de diabéticos descompensados, emergência lotada de hipertensos descompensados. Quer dizer, principalmente com as doenças crônicas, naturalmente doenças agudas são limitadas no tempo, mas doenças crônicas, as pessoas levam a doença crônica durante toda a vida. Então, se não entramos em um processo no qual os próprios pacientes vão tomar conta deles mesmos, aí nesse caso é um cuidado do paciente e da própria família dentro desse processo, a gente não vai conseguir sair desse percurso, porque é inútil pensar que os médicos sempre entrem nessa lógica de resolver problemas imediatos. Tem que entrar em uma lógica mais de prevenção, de percurso com os pacientes ao longo do tempo. E nesse modelo, no Chronic Care Model, se dá muita ênfase a esse fato
se fala muito da tirania da doença aguda na organização do serviço de saúde e a necessidade, nessa transição epidemiológica, de reorganizar o serviço para que o grupo organizado de pacientes, ou redes familiares com pacientes crônicos, consiga sempre mais lidar com a própria doença. Isso lo vimos com a AIDS. Hoje, pacientes com AIDS, pessoas com AIDS, sabem muito mais que os médicos na lógica de tratamento com fármacos antirretrovirais dos próprios médicos. É necessário essa passagem de conhecimento às pessoas, principalmente com as doenças crônicas que você depois vai seguindo durante todo o tempo. Eu queria fazer um comentário que me instigou sobre esse último ponto. Recentemente, estando em Florianópolis, em uma banca com a Sandra Capone, a gente aproveitou também a oportunidade e estamos discutindo já há algum tempo a realização de um estudo sobre a questão da medicalização da infância. Junto com Cláudia Mascarenhas, que é uma profissionalista daqui de Salvador, mas que trabalha, preside uma ONG voltada para a proteção social da criança e que trabalha com autismo, com crianças autistas. E um ponto que tem chamado muita atenção, no geral, mas especificamente no caso do autismo, é uma desautorização total da família ou da mãe ou do pai como cuidador, porque ele fica absolutamente refém, né, dos médicos, de um tratamento medicamentoso ad infinito em termos de tempo, e em realidade o autismo é um dos exemplos, mas a hiperatividade é outro alvo muito forte nesse processo de medicalização, e grande parte desse processo ele resulta da destituição da família como cuidadora. De alguma maneira, o sentimento de impotência ou de angústia frente aos sintomas, no caso ou de autismo ou de hiperatividade, e uma grande pressão social em relação à performance das crianças, tem feito com que essa medicalização infantil esteja se dando em larga escala, né? Então, eu acho que essa ideia de trabalhar numa perspectiva inversa, né, de algum modo empoderar mais os sujeitos, os grupos, em relação ao cuidar de si, né? E nesse caso não é só a ideia do profissional cuidar de si para cuidar do outro, mas retomar a discussão do Jurandir Freire Costa, né, a tensão entre a norma familiar e norma médica. Eu acho que esse é um ponto importante. Grande parte da medicalização na sociedade, ela se deve também a um processo que desqualifica completamente a possibilidade de cada um poder se cuidar mais, né, sem prejuízo de que tenha também necessidade do cuidado do serviço, dos profissionais, mas não implica um esvaziamento total da capacidade do cuidar de si, cuidar da família, cuidar do filho, e se posicionar frente a isso. Então era mais um comentário. Eu passo para você fazer os últimos comentários, enfim, para a gente poder encerrar. Agora faz um ano que estou praticamente só no Brasil. Eu antes trabalhava também como dirigente da Agência de Saúde Pública da região de Lácio, e tinha um grande interesse por parte dos médicos de família europeus justamente sobre esse conceito de empoderamento do paciente, porque por um lado tem uma grande resistência por parte dos próprios médicos a nem só escutar um conceito como esse, mas por outro lado um outro grupo, digamos, mais progressista dos médicos de famílias, italianos, europeus, que estão dentro da ONCA europeia, introduziu o conceito de empoderamento do paciente como um dos 10 conceitos-chave para a prática médica dos próximos anos, como
vai ser transformada a medicina, uma medicina centrada no médico, para uma medicina centrada mais em uma organização de serviços e com ao centro o paciente e não mais os profissionais de saúde. Esse processo de mudança está produzindo muitas resistências por parte dos médicos, mas eu acho que vai dentro de uma lógica antropológica já dos anos 70, e pelo menos vai dentro dessa lógica aí. Aí, vamos entender a experiência primeiro do paciente, incorporamos a experiência dos pacientes dentro do processo terapêutico. Eu acho que é por aí também que as ciências sociais dão uma contribuição, eu acho, muito importante na área da saúde coletiva, na medida em que consiga entender melhor a experiência dos pacientes frente a uma série de patologias, de doenças, que até agora era analisada só do ponto de vista ou epidemiológico ou do ponto de vista clínico, ponto. Mas a dimensão subjetiva da doença nunca foi explorada. Essa foi, eu acho, que a contribuição das ciências sociais nos últimos 15, 20 anos aqui no Brasil foi fundamentalmente nessa vertente. Então, esse conceito de empoderamento do paciente poderia ser realmente temática para uma próxima aula. Eu poderia eventualmente trazer a experiência do grupo da UONCA Europeia de Médico de Família sobre isso. É interessante essa discussão também. Então, agradecer a